Alô, meus amigos do Dedicação Delta, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso projeto Alvo Certo, aqui no nosso canal do YouTube do DD. Se você não me conhece ainda, meu nome é Rodrigo Barcelos, eu sou o primeiro colocado do meu concurso para delegado de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, doutorando e mestre em Direito Penal pela Universidade do Rio de Janeiro e professor de Direito Penal, Criminologia, Processo e uma cacetada de disciplinas aqui do DD. Segue a gente lá no Dedicação Delta, no Instagram e no @prof. Rodrigo Barcelos com 2 L's. Aqui você não pode deixar de curtir este vídeo, compartilhá-lo com quem está contigo na jornada de estudos, deixar aí os teus comentários na nossa caixa respectiva. Bom, nós tratamos aqui de temas relacionados a disciplina de Direito Penal e a disciplina de Criminologia que possam ser úteis na sua preparação para as carreiras de delegado de polícia. Eu gostaria de trabalhar aqui contigo um tema que eu considero muito interessante, que é o tema do arrependimento eficaz. Como nós sabemos, esse instituto está previsto no nosso Código Penal, especificamente no artigo 15 do Diploma Repressivo, que diz a seguinte redação: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Desse dispositivo, nós extraímos 2 institutos relevantes, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, que são 2 formas de tentativa mal sucedida, como assim coloca a literatura estrangeira. Na desistência voluntária, nós temos a primeira das figuras do artigo 15, do arrependimento eficaz, nós temos a segunda. A primeira, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede... o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, nós temos aqui a desistência voluntária. Imaginemos que um determinado indivíduo, desejando matar o seu desafeto, tem à sua disposição uma barra de ferro com a qual ele agredirá o inimigo. Então, ele, sabendo que o inimigo é muito forte, corpulento, é um lutador de MMA, precisa desferir contra ele pelo menos uma meia dúzia de cacetadas, dá 2, com dolo de matar, quer aniquilá-lo, dá 2 e se arrepende. Fala, eu não vou matar mais esse sujeito não, porque eu me arrependi, não é mais uma boa decisão, eu então interrompo a execução. Perceba que ele pode continuar batendo, que o sujeito está rendido, ele está armado com a arma branca e está conseguindo satisfazer a sua intenção. Ele, porém, se arrepende e muda a sua intencionalidade, incidindo nesse dispositivo. Voltamos a ele, nos crimes cometidos, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Ou seja, ele poderia prosseguir na execução, mas voluntariamente, sem constrangimento nenhum, ele desiste. O arrependimento eficaz, chamado de desistência da tentativa acabada, está na segunda figura. Quem impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Há 2 requisitos fundamentais aqui que nós precisamos saber. O primeiro é o requisito subjetivo, que é a voluntariedade. Ou seja, não se pode admitir que faz jus ao benefício do arrependimento eficaz aquele que impede que o resultado se consuma porque está constrangido por outrem. Imaginemos a seguinte situação: eu desejo matar o meu desafeto, disparo contra ele todas as 4 munições que existem dentro da minha arma de fogo. Exauri, portanto, os atos executórios que eu tinha à minha disposição. Depois do último disparo, vem um policial militar que estava passando ali no quadro. Rodrigo, você vai salvar esse indivíduo e vai carregá-lo ao hospital. Senão, eu vou te levar preso imediatamente, você vai responder por homicídio. Constrangimento terrível, fui e levei ao hospital. Falta aqui a decisão do indivíduo pela ação salvadora. De modo que esse requisito subjetivo do arrependimento eficaz, voluntariedade, nada mais quer dizer do que é preciso que a decisão pela ação salvadora parta do indivíduo, ou que ela seja tomada porque ele livremente assim o decidiu. Agora, é possível que ele seja sugestionado? Claro que sim. Pode alguém dizer, Rodrigo, não faça isso, salva o indivíduo que você acaba de agredir. Ok. É possível que, inclusive, faça jus ao benefício do artigo 15 aquele que decide por praticar ação salvadora por um motivo egoísta? Claro que sim. Imagine que eu desferi todos os disparos que tinha na minha arma de fogo e após terminar com o último deles eu penso, eu acho que isso aqui vai me dar uma dor de cabeça danada no sistema de justiça criminal, então eu
como não quero ficar preso pro resto da vida, vou salvar esse cara aqui. É um motivo egoístico, né? Estou pensando só em mim. Mas poderia ser um motivo altruístico também, um motivo enobrecido, um motivo eticizado. Rapaz, coitado desse indivíduo aqui, não precisava morrer. Pelo amor de Deus, o que foi que eu fiz? Estou muito arrependido do fundo. É uma coisa meio culpa cristã e, portanto, salvei. Veja você que o dispositivo de lei não faz referência a nenhuma eticização ou moralidade desse motivo, de modo que o motivo justo, o motivo nobre, o motivo egoísta, o motivo sugestionado pelo advogado, sugestionado pela piedade da vítima ou qualquer pessoa, tem a exata mesma validade na estrutura típica do artigo 15. Voltemos a ele: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Pelo princípio da estrita legalidade, onde a lei não exigiu maiores requisitos para a concessão de um benefício, nós, intérpretes, não podemos ali vislumbrá-los. O primeiro dos dois requisitos, portanto, é esse requisito de voluntariedade. Isso pode se ramificar numa extensa quantidade e gama de casos concretos, nas quais é tormentoso examinar esse requisito. Mas, neste nosso encontro de hoje, eu gostaria de focar com você no segundo, porque este aqui é o que gera mais dúvida e mais casos problemáticos, que é o requisito da eficácia do arrependimento. Voltemos mais uma vez ao tipo. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, isso aqui é desistência voluntária, não nos interessa, ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Quem fizer a leitura atenta do artigo 15 chegará à seguinte conclusão: é indispensável para que determinado indivíduo goze do benefício ali previsto, que ele consiga, independentemente de qualquer coisa, evitar que o resultado se consuma. Ou seja, o requisito da eficácia é absoluto. Essa é, eu digo a você, a posição dominante na literatura. Dominante, 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 dominante. De modo que a maioria dos autores, você pode considerar isso em provas de concurso também, como uma posição majoritaríssima em provas objetivas discursivas. A maioria dos autores dirá: não basta que o sujeito queira salvar, não basta que ele pratique a ação salvadora, não basta que a ação salvadora seja capaz, em tese, de salvar, é preciso conseguir. Então, usando o paralelo da frase de Shakespeare, tudo está bem se acaba bem. Ou seja, se der merda, você não ganha o benefício do artigo 15. Essa é a posição dominante. De modo que, inclusive na história da nossa própria literatura brasileira, há inclusive autores como o professor Magalhães de Noronha que vão dizer o seguinte: naquele exemplo em que um indivíduo ministra a uma vítima veneno querendo matá-la, mas se arrepende de ministrá-lo e 1 minuto depois fornece a ela o antídoto, mas ela não toma, porque já queria pôr fim aos seus dias, então tinha intentos suicidas e não queria mais viver e tal, só que tinha pouca coragem para ceifar a sua própria vida, ainda assim não faz jus ao benefício do artigo 15 o nosso personagem. Diz o professor Magalhães de Noronha o seguinte: aspas para o professor Magalhães de Noronha, se, apresentado o antídoto, a vítima recusar-se a ingeri-lo por achar-se desgostosa da vida e querer consumar os seus dias, ainda assim não faz jus ao benefício do arrependimento eficaz o autor. Porque o seu arrependimento não retira magicamente das veias da vítima o veneno. Perceba que só é possível defender essa linha de raciocínio por um argumento estritamente causalista, que diz: olha, se a tua ação não foi a causa do evento salvamento, já era para você. Essa posição mais tradicional, o professor Magalhães de Noronha escreveu isso há muitos anos atrás, há décadas, e ela ainda é a posição dominante frente à nossa estrutura do artigo 13 do Código Penal, como a estrutura de um princípio de causalidade mesmo físico, né? Causalismo mesmo na veia. Agora, com o surgimento e o fortalecimento das teorias, primeiro, do domínio do fato, e segundo, da imputação objetiva, parecem não ter nada a ver, domínio do fato, concurso de pessoas, imputação objetiva, nexo de imputação e por aí vai, mas você já perceberá a relação. Com o aperfeiçoamento desses dois núcleos teóricos, domínio do fato e imputação objetiva, começaram a surgir posições na literatura que olharam para esse requisito da eficácia do arrependimento eficaz
com óleos de temperança. Eles disseram, esse requisito precisa ser relativo. Rodrigo, mas como assim? Não está escrito no artigo 15 que a gente precisa voluntariamente, e depois impedir o resultado? Sim. Mas há um grupo de pelo menos 3 teorias que buscam dizer o seguinte: eventualmente pode acontecer que o resultado ocorra, mas que o indivíduo tenha o benefício do artigo 15. Primeira teoria do desvio causal relevante. Um dos autores dessa linha é o Eugênio Raul Zaffaroni. Ele diz, veja você, se um determinado indivíduo... Vamos pensar no meu exemplo, né? Quero matar o meu desafeto, atirei contra ele várias vezes, terminei os disparos da minha arma de fogo, e uma vez terminado o disparo, eu promovo a ação salvadora. Se nessa minha ação salvadora tudo que deveria acontecer era capaz de salvar, eu agi da melhor maneira possível, numa lógica normal, aquelas ações que eu tomei são o desdobramento causal natural de uma ação salvadora. Ou seja, se tudo sair certinho, aquilo ali é para salvar o indivíduo. Mas acontece um desvio no curso causal tão grave e tão relevante que a coisa sai do meu controle. E já se então tem uma situação em que o evento salvação não depende mais só de mim. Porque houve entre a minha ação salvadora e a produção do resultado um desvio de curso causal tão relevante, tão contundente, que o evento morte já não pode mais ser atribuído a mim. É mais ou menos mutatis mutandis, uma aplicação da teoria das nossas concausas. Mas, como nós precisamos refinar um pouco o artigo 13, podemos chamar isso de desvio do curso causal relevante, ou de desvio relevante do curso causal. A segunda das teorias que dizem, olha, bom, então, sei lá, qual o melhor exemplo? Pensemos num exemplo concreto de desvio do curso causal. Atirei 4 vezes contra o meu desafeto, levei-o ao hospital. Lá naquele hospital caiu um avião em cima do hospital. Naquele momento em que eu levei o indivíduo para lá, caiu um avião e o avião, explodiu o avião, o hospital. O sujeito morreu. Pergunto eu a você, ele morreu porque estava no hospital. Consegui eu evitar o resultado morte? Não consegui. Merecerei, todavia, o benefício do artigo 15? Certamente que sim. Certamente que sim. Porque houve aqui um desvio de curso causal muito relevante. Segunda dessas novas teorias que olham no requisito de eficácia do arrependimento eficaz ou do desistimento da tentativa acabada, algo relativo. É a teoria do domínio da salvação. Teoria do domínio da salvação. Uma gama de teorias que diz o seguinte: para que um determinado indivíduo seja considerado autor de crime, como nos mostra a teoria do domínio do fato, é preciso que ele tenha o domínio do fato. Ou seja, é preciso que ele domine a causalidade, que ele domine o correlacionar dos eventos, que ele domine, em síntese, o se e o como o fato ocorrerá, tendo assim o domínio do fato ou pelo domínio da ação, ou pelo domínio da vontade, ou pelo domínio da função, o domínio funcional do fato, ou pelo domínio da organização dos aparatos organizados de poder paralelo. Ou seja, para que alguém seja autor de crime, ele deve ter o domínio do fato. Alguns autores, então, como o professor Héctor Davi, na Argentina, invertem essa lógica e dizem, para que alguém seja beneficiado pelo artigo 15, nós devemos discutir o domínio da salvação. Devemos discutir, portanto, se a salvação do indivíduo estava sob o domínio do ator primário, do autor, do agente. Quando ela não estiver, e quando o domínio da salvação estiver nas mãos de uma outra pessoa, é possível enxergar no requisito de eficácia do arrependimento eficaz algo relativo. Imaginemos agora num exemplo concreto para observarmos. Mesmo caso eu quero matar o meu desafeto, ele está na minha frente, eu saco a arma de fogo e disparo contra ele todas as munições que eu tenho na arma. Terminei os disparos, ok? Depois disso eu falo, preciso salvar esse cara porque me arrependi, ele não merece morrer e já vimos que não precisamos de um motivo ético, um motivo nobre, um motivo justo, nada. Então eu quero salvar esse cara. Vou levá-lo imediatamente ao melhor hospital da cidade, ao melhor pronto-socorro, onde trabalha o melhor plantonista do mundo, curiosamente na mesma cidade que eu.
o plantonista mais especializado em salvar gente baleada que existe no planeta Terra. Vou levá-lo imediatamente que ele vai salvar. Ok. Levei esse sujeito, levei o meu desafeto baleado pro pronto-socorro. Cheguei lá, tava o melhor plantonista do mundo. O melhor plantonista do mundo olha pro corpo do baleado e fala assim: realmente, se eu atuar imediatamente eu consigo salvar. Todo o aparato médico está aqui à minha disposição, eu tenho conhecimento médico para tanto, é só eu atuar que eu salvo. Todavia, eu não quero atuar. Porque tá na hora do meu cafezinho e eu tô assistindo o Jogo do Brasil. E ele fala assim, olha pro corpo do baleado, o médico plantonista, e fala assim: esse cara aí deixa. Eu vou terminar de tomar meu café e vou assistir o segundo tempo do Jogo do Brasil. Quando eu voltar, se ele tiver aqui ainda para ser atendido, eu salvo. Se já tiver morrido, o problema dele, morreu. Dane-se. E assim o médico plantonista se omite, vai lá tomar o café, vai assistir o segundo tempo do Jogo do Brasil, o cara vem a morrer. Pergunto eu, quem tinha o domínio da salvação? Eu, que atirei 4 vezes contra o cara, ou o médico plantonista? Trocando em miúdos, a quem era dirigido o domínio da ação salvadora. Não era meu. Porque o que estava sob o meu domínio eu fiz. O que estava sob o meu domínio eu fiz. Que era levar o cara imediatamente ao melhor pronto-socorro existente, com o melhor médico do mundo, o mais rapidamente possível, em condições para ele ser salvo. Agora, o domínio da salvação daquela vida está na mão do médico. Portanto, sob o ponto de vista da teoria do domínio do fato, quem tem o domínio do fato sobre aquele homicídio é o médico. E se o médico tem o domínio do fato, é o médico que tem o domínio da salvação. Assim como não tenho eu o domínio da salvação, se eu fiz tudo o que eu podia fazer, dominando o que eu podia fazer, eu sou beneficiário do artigo 15 do Código Penal. Do ponto de vista dos autores que trabalham com a imputação objetiva, entre nós o professor Luiz Greco trata do tema. Na Espanha, o professor Henrique Gimbernat Ordeig trata do tema. Cláudio Joxim trata do tema e outros. Eles vão chamar isto por um nome longo e complexo, mas que faz muito sentido e é fácil da gente entender. A ação indevida posterior de terceiro garantidor a título de dolo. Ação indevida posterior de terceiro garantidor a título de dolo. Que diabo significa isso? Tenho eu, o ator primário, sou quem disparou tantas vezes contra o meu desafeto. Aí vem esse tempinho, leva o cara pro pronto-socorro. E aí vem esse ator secundário, que é um terceiro garantidor, que atua dolosamente. No meu caso tem dolo eventual no mínimo, né? Ah, deixa o cara aí, quando eu voltar, se estiver vivo, eu salvo, se não tiver também dante, no mínimo eu assumi o resultado. Que atua, então, dolosamente e de maneira indevida. Por que então é uma ação indevida posterior terceiro a título de dolo? Que é uma ação antijurídica, portanto indevida, posterior, porque vem depois da ação do ator primário, de terceiro garantidor, porque é um outro cara, além do cara que atirou, e atua dolosamente. Quando o resultado então advém, porque quem tinha o domínio da salvação, além do ator primário, não atuou, diz a literatura, mesmo que o indivíduo venha a morrer, merece o ator primário o benefício do artigo 15. Eu disse a você que eram 3 teorias mais novas. A terceira é a teoria da ação ótima. Teoria da ação ótima. Que diz o seguinte: nós não devemos exigir do indivíduo, em qualquer circunstância, o impedimento do resultado. Por quê? É preciso compatibilizar essa regra com uma outra regrinha que nós podemos fazer surgir, derivar do princípio da culpabilidade em direito penal, que é a regra segundo a qual o direito não pode condicionar a fruição de um benefício a obrigações inatingíveis. E muitas vezes a salvação, como nesses 2 exemplos, depende do implemento, né, de uma condição que não está no nosso comando. Moral da história: os autores que se filiam à teoria da ação ótima dirão o que se deve exigir do ator primário é a melhor ação possível, a ação ótima, que em condições normais, temperatura e pressão, para usar o jargão químico, ex ante, portanto, olhando antes do fato acontecer,
em todos os seus desdobramentos naturais, é a perfeita ação salvadora. Por isso é que aqui entre nós, e essa é uma das teorias discutidas, por exemplo, pelo professor Juarez Cirino dos Santos, que adota uma vertente muito semelhante, e também pelo professor Eugênio Raul Zaffaroni, diz, olha, de regra tem que se exigir, sim, a evitação do resultado, efetivamente. Mas, se nós estivermos diante de um caso em que o ator atua seriamente, fazendo tudo o que podia fazer da melhor maneira possível, contribuindo causalmente, da maneira mais rápida, ele teve a ação ótima, a melhor ação possível, a ação salvadora perfeita, mas o resultado morte adveio por uma coisa que estava fora do controle dele, nós podemos aqui atribuir-lhe o benefício do artigo 15. Agora, eu disse a você que eram 3 teorias, na verdade são 4. E eu disse também a você que algumas delas variam a partir da inversão do domínio do fato, já vimos, que é a teoria do domínio da salvação, e algumas a partir da imputação objetiva. Uma delas, já vimos, é essa ideia dos cursos causais da ação indevida posterior terceiro a título de dolo, que isso atenua a imputação. Mas tem mais uma, também trabalhada na literatura argentina, chamada teoria do aumento do risco da salvação. Veja que coisa. Assim como nós discutimos um domínio do fato invertido, que vira um domínio da salvação, nós também podemos discutir um aumento do risco proibido da imputação objetiva, que é um dos critérios de fazer a imputação para dizer que alguém cometeu o crime e vai pagar por ele, invertidamente para dizer, aplique os benefícios do artigo 15 a quem, com sua ação salvadora, incrementa o risco de salvação. Então, para os autores filiados a essa linha, o benefício do artigo 15 do arrependimento eficaz deve ser direcionado àqueles que, com sua ação, aumentam o risco de conseguirem salvar o indivíduo. Perceba você que todas essas teorias e todos esses modos de construir esse pensamento são modos excepcionais e discutidos pela literatura um pouco mais crítica. Nos manuais do dia a dia, pouquíssimo se debate esse tema. Iter criminis é um tema pouco trabalhado. E alguns autores, como Raul Zaffaroni, como Juarez Cirino dos Santos, como Nilo Batista, como Juarez Tavares e outros, procuram, sim, discutir e oferecer esses critérios. A verdade é que o nosso Código Penal não é o melhor código do mundo para albergar essas teorias. Por exemplo, o artigo 43 do Código Penal argentino não tem esse requisito de eficácia, pelo menos expressamente, como o nosso código tem. O artigo 43 do Código Argentino só tem uma expressão voluntariamente, ou seja, ele exige uma decisão voluntária do agente no sentido da salvaguarda do bem jurídico, mas não exige necessariamente a salvação. De modo que, se ele não exige obrigatoriamente na lei, é possível construir de maneira mais confortável essas teorias. O Código espanhol, a seu turno, no artigo 16, tem uma formulação que também torna mais confortável. Ele diz, o benefício é aplicável àqueles que, aspas, impeçam ou tentem impedir séria, firme e decididamente a consumação. Porra, é mais simples, é mais confortável, é mais fácil de conseguir inserir as teorias que a gente discutiu. O Código Penal alemão, no seu parágrafo 24, itens 1º e 2º, tem uma expressão muitíssimo semelhante, que ele diz, aspas, para o Código Penal alemão, será suficiente o esforço voluntário e sério para impedir a consumação. Então veja que cada um desses diplomas, seja o 43 do Código Argentino, seja o 16 do Código Espanhol, seja o 24, 1º e 2º do Código Alemão, são induvidosamente mais confortáveis com as teorias do desvio do custo causal relevante, da ação ótima, do domínio da salvação e do incremento do risco de salvação. Mas estariam essas teorias interditadas no direito penal brasileiro pela expressão, aspas, impede que o resultado se produza? Não estariam. Esse é o entendimento, por exemplo, do professor Juarez Cirino dos Santos, que constrói ele mesmo uma teoria segundo a qual, se o indivíduo emprega um esforço causal, sério, firme e ex ante eficaz, ele merece o benefício. Raul Zaffaroni também vai nesse sentido no livrinho famoso que escreveu umas décadas atrás, chamado Da
tentativa junto com o professor Pierangeli. Você leva essas opções, essas 3, 4 teorias para uma prova objetiva de delegado de polícia? Não leva para uma prova objetiva, porque você vai errar. Provas objetivas, como nós sabemos, cobram comumente a literalidade da lei. Portanto, não inventa de querer, né, discutir com banca e cobrar essas maluquices numa prova objetiva. Agora, no eventual prova oral, a depender da banca, você pode empregar, né, para demonstrar um pouco mais de conhecimento. Você pode empregar isso numa prova delegado de Polícia Civil de São Paulo? Sim, porque a tradição de provas orais da PCSP é de uma banca aberta, que inclusive nem tem espelho fechado, pelo menos não disponibilizado aos candidatos, e que admite, né, que o candidato demonstre conhecimento. Você pode empregar isso na prova oral da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro? Sim, que é uma banca de semelhante constituição. Prova oral da Polícia Civil de Minas Gerais? Até o último concurso, sim, que era também uma banca aberta. Com relação às provas orais, Polícia Civil de Santa Catarina, também uma banca aberta que admite demonstração de conhecimento. Agora, as provas da Sebrasp, por exemplo, as últimas provas orais, são provas nas quais nem compensa fazer essa digressão toda, porque são provas sempre com um espelho muito fechadinho, só cobrando aquilo que é o básico da jurisprudência, que está clarinho ali, acolá, no julgado, então nem compensa. Mas nessas bancas em que nós temos uma construção aberta, nós temos examinadores mais amplos, que nós não temos espelhos fechados, ou que não temos respostas exatamente, né, cara crachada da jurisprudência, você pode empregá-las para demonstrar um pouco mais de conhecimento jurídico, se eventualmente sortear um ponto como esse. O arrependimento eficaz, veja você, tem ainda uma gama de outros requisitos e de problemáticas infinitamente distintas, que não cabem neste nosso vídeo, mas nós podemos voltar a isso em breve. Por exemplo, uma das mais interessantes, eu prometo fazer uma aula só sobre isso, é o cabimento ou não do arrependimento eficaz na omissão imprópria. Esse é um tema que você pega para os alunos todos, e todos têm muita dificuldade, porque realmente é difícil de vislumbrar, mas não é impossível. Primeiro porque a tentativa é compatível com os crimes de omissão imprópria. Compatível. Se a tentativa é compatível, o abandono da tentativa também é compatível. Então imaginemos o seguinte, só para você ficar com gostinho. Eu sou pai, hipoteticamente, fictício, estou andando com meu bebê no colo, meu bebê caiu na linha do trem. O trem ainda não está vindo, mas ele está na linha do trem. Segundo uma das teorias que discutem o momento inicial dos atos executórios nos crimes de omissão imprópria, começa a executar o crime o garantidor quando perde a primeira oportunidade para salvar o bem jurídico. Então, caiu meu filho no trilho do trem. Eu ainda não vi o trem vindo, mas já posso salvá-lo. Falo assim, não vou salvar não, vou tirar foto da paisagem aqui. O trem tá vindo. Eu tô aqui agora com a última oportunidade de todas para salvar a criança. Se eu não tirar a criança do trilho do trem agora, o trem passa por cima. Me arrependo da omissão, volto correndo pro trilho do trem, agarro a criança, agarro o bebê, tiro ele dali e saio fora. Perceba que no início eu me omiti, omissão imprópria, é claro, porque eu sou garantidor, sou pai. Eu me omiti, portanto ingressei na tentativa, esgotei meus atos executórios, o trem já está quase batendo na criança. Depois do esgotamento desses mesmos atos executórios, eu me arrependi, desisti desses atos executórios e tirei a criança. É um arrependimento eficaz num crime de omissão imprópria? Certamente. Nesse caso, vai responder como? Pelos atos a praticados, se forem típicos. Se eu joguei a criança, causou nela uma lesão corporal, esse é o meu crime. Se eu coloquei a criança ali dolosamente para ser, digamos, atropelada pelo trem, aí nem omissão própria não tem, porque é um homicídio doloso. Eu coloquei esperando o meio de execução vir e matar. Se ela, ou seja, né, aí precisamos ver o caso concreto. Mas sim, seria um caso de arrependimento eficaz, artigo 15, num delito de homicídio cometido por omissão imprópria. E só para ficar com gostinho, há vários e vários critérios que discutem o momento inaugural dos atos executórios na omissão imprópria e vários e vários critérios que discutem também o arrependimento eficaz, abandono da tentativa nesses mesmos delitos.
vamos ficar com isso numa aula expressa, específica sobre isso. Maravilha? Meus amigos, segue a gente no @dedicação delta e no @prof. Rodrigo Barcelos com 2 L's. Comenta aqui, curte, like, compartilha, sininho, a burocracia toda. Valeu? A gente se vê na nossa próxima oportunidade. Forte abraço. Até lá.